Bom dia, presidente da Casa no exercício, senador José Medeiros, sempre presente nas comissões, no plenário e parceiro meu lá na Comissão de Direitos Humanos. É uma satisfação, nesta manhã de sexta-feira, falar da tribuna do Senado sobre a sua presidência. Senador José Medeiros, eu sempre digo que direitos humanos é uma questão internacional. E é como presidente da Comissão de Direitos Humanos que eu volto à tribuna mais uma vez. Já fiz um pronunciamento semelhante também o ano passado. Venho mais uma vez fazer um apelo em nome daqueles que estão presos no Irã, 7 companheiros que têm a sua opção de visão de mundo e de religião da comunidade Bahá'í. Enfim, senhor presidente, é com orgulho e satisfação que faço a defesa, mas estou triste porque, embora eu tenha feito o pedido ano passado, os 7 continuam presos. Então, venho à tribuna para, senhor presidente, ler o seguinte documento, que a Comissão de Direitos Humanos recebeu da comunidade Bahá'í e entendeu que esse pronunciamento deveria ser feito aqui no plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores, direitos humanos, como eu digo sempre, não têm fronteiras. Onde há homens e mulheres que dão a sua vida na defesa dos direitos humanos, nós temos que estar juntos. Eu tento caminhar sempre nesta seara, porque, para mim, direitos humanos está em primeiro lugar. Os ataques contra a comunidade Bahá'í no Irã representam um dos mais claros casos de perseguição e de ataque aos direitos humanos atualmente no mundo conturbado que nós estamos vivendo. Ninguém quer a violência. Em pleno século XXI, é trágico tentar visualizar o impacto danoso e prejudicial que tal situação tem sobre a vida de milhares de indivíduos, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, em grande parte dos países do mundo. Não queremos nenhum tipo de tortura, de prisão injusta, em qualquer parte do mundo. E esse é um dos casos que nós trazemos à tribuna, como já trouxemos outros. São numerosos, senhor presidente, os casos, por exemplo, da comunidade Bahá'í, que foram expulsos de universidades e de outros setores do ensino superior. É mais numeroso o número de jovens Bahá'ís a quem tem sido negado o direito de matrícula em universidade virtualmente, porque tem uma visão diferenciada em relação àqueles que têm a sua visão de Estado. Mas é legítimo. É como se aqui no Brasil nós achássemos que a oposição não tem direito de fazer um bom combate, como fazem. Podemos ter uma posição diferenciada, mas tem que haver respeito àqueles que pensam diferente. Existem situações que desafiam o nosso legado maior, o legado que diz que pertencemos a uma única espécie, a mesma espécie. Nós pertencemos à humanidade, a humanidade é uma só, a espécie humana, negros, brancos, índios, amarelos, cada um se identifica como achar melhor, cada um tem a sua opção religiosa. Senhor presidente, o escritor brasileiro gaúcho, meu amigo, do qual eu tenho e sempre tive um respeito enorme, tanto pelo pai como filho, Érico Veríssimo, gaúcho como eu, também registra o sabor do vinho seleto da Bahá'í. Escreveu Érico Veríssimo: gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas e subir um dia a hora do poente. Os degraus de mármore que, por entre solenes prestes, me levariam até a porta do templo Bahá'í. E talvez a salvação espiritual. Palavras desse ícone intelectual, escritor, poeta, professor, Érico Veríssimo. Senhor presidente, há exatos 7 anos
nem um dia mais, nem um dia menos, 7 líderes da comunidade Bahá'í foram presos no Irã. E desde então, vêm seus direitos humanos fundamentais, tão apregoados por todos nós, negados. Essas 7 lideranças Bahá'í, conhecidas mundialmente pelo nome Yaran, palavra em persa que significa amigos, encontra-se, portanto, confinados na terrível prisão de Evin, em Teherã, desde 14 de maio de 2008. A prisão desses Bahá'ís, conhecidos como Yaran, tem recebido imensa repercussão internacional, com dezenas de governos e parlamentares nacionais, além de intelectuais em geral, se pronunciando em defesa dos Irã e exigindo a imediata cessação da violação dos direitos humanos dessas pessoas inocentes que estão confinados em prisão. Lembro aqui que meu amigo de sempre, Eduardo Suplicy, ainda essa semana fez um belo vídeo que está sendo distribuído para que as pessoas assistam a nível nacional o apoio e a solidariedade do meu amigo e querido ex-senador Eduardo Suplicy. O crime dos Bahá'ís há 7 anos, a pergunta que fica é que todos vocês, talvez, olhando para mim aqui na tribuna do Senado da República, devem estar fazendo. Mas, Paim, qual foi o crime dos Bahá'ís há 7 anos? Foi professar uma religião. Professar que acredita que Deus é um só e a humanidade é uma só. Eu quero dizer que eu também acredito que Deus, e sou um homem de fé, é um só. E a humanidade é um só. E eu não pertenço à comunidade Bahá'í. Sabe que eu também, se fosse visitar o Irã, seria preso? Que mala nisso? Vale destacar que a comunidade Bahá'í mundial tem membros de mais de 2,1 mil raças e etnias. Seus textos sagrados são traduzidos em cerca de 570 idiomas e dialetos. É uma comunidade ativa na promoção do direito da mulher, da preservação do meio ambiente do planeta. Eu também sou um militante dos direitos humanos e do meio ambiente. No respeito às diferentes formas de conexão com o sagrado. Por isso, além de respeitar, apreciam sinceramente a beleza das diversas religiões mundiais da humanidade. Desde o hinduísmo ao budismo, eu já tive muita aula com budista, do judaísmo ao cristianismo, e sou cristão, do zoroastrismo ao islamismo, a todas as percepções legítimas que emergem dos cultos, inclusive, aqui digo eu, inclusive o meu, que sou um negro. E também respeito, participei de inúmeros debates sobre a liberdade de religião da matriz africana, que também são muito, muito discriminados no Brasil e no mundo. Assim, me associo nesta data, com todo respeito ao povo do Irã, que tem as suas opções e a sua posição, aqueles que são Bahá'í e os que não são Bahá'í. Assim me associo nessa data a todas as pessoas de boa vontade, na luta pela imediata cessação de toda forma de intolerância religiosa. Vejam bem, de toda forma de intolerância religiosa. E no legítimo anseio de que os Bahá'ís lhes seja restituída de imediato a sua sonhada e merecida liberdade. Liberdade, palavra tão bonita que para mim liberdade se confunde com a palavra amor. Em nome do amor e da liberdade é que eu peço a liberdade dos 7 Bahá'ís presos. Liberdade de ser, liberdade de crer, liberdade de ir, de vir, liberdade de amar, liberdade religiosa, para continuar trabalhando por um mundo mais fraterno, pacífico, tolerante e que tenha real apreço pela diversidade humana. Senhor presidente, essa mensagem que leio ou faço, e não tenho nada
contra ninguém, até porque sou um humanista, no mundo todo. Mas aonde houver uma única pessoa sendo injustiçada de uma forma ou de outra, na prisão, uma tolerância, ou por intolerância, é minha obrigação estar aqui na tribuna fazendo esse pronunciamento. É por isso, senhor presidente, que eu peço que esse documento fique nos anais da casa e se dê a devida divulgação pelos meios de comunicação aqui do Senado. Senhor presidente, a segunda fala que faço, eu diria que vai quase na mesma linha, que de novo falo como presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador José Medeiros, Vossa Excelência, que é um militante lá, atuante, presente em praticamente todas as reuniões. No último mês de fevereiro, a Anistia Internacional publicou um informe sobre o estado dos direitos humanos no mundo, referente ao período 2014 e 2015. Esse relatório reúne dados colhidos em 160 países, apresentando um cenário abrangente da situação dos direitos humanos ao redor do mundo. As informações trazidas pela Anistia Internacional, a Comissão de Direitos Humanos e uma audiência presidida pela senadora Regina preocupou a todos. Violações aos direitos humanos continuam a ocorrer sistematicamente em todo o globo. Tais violações vão da falta de liberdade de expressão, à violência policial, do aprisionamento arbitrário e tortura, da discriminação étnica religiosa, à discriminação de gênero, ao massacre de civis de zona de conflito e à discriminação também pela cor da pele. A violência contra civis em regiões assoladas pela guerra recebeu um destaque especial no relatório desse ano. Em teoria, senhor presidente José Medeiros, os civis, claro, não deveriam ser alvo deliberado de grupos combatentes armados. É isso que preceitua o direito humanitário internacional. Na prática, nem tanto. A história é outra. A população civil é atingida de forma proporcional pelos lados em conflito, sabendo e sofrendo os horrores da guerra que tentam fugir. Em muitos casos relatados pela Anistia Internacional, a maioria dos mortos em conflitos não é de combatentes, mas de civis. O conflito da Síria, por exemplo, ceifou mais de 200 mil vidas nos últimos 4 anos. A maior parte dos mortos pertencia à população civil. Em julho do ano passado, mais de 2.000 palestinos foram mortos nos ataques lá em Israel, na faixa de Gaza. Novamente, a maioria esmagadora de mortes, 1.500, se deu entre os civis. Este que eu estou aqui apresentando é o relatório da Anistia Internacional. Na Ucrânia, diz a Anistia Internacional, os combatentes entre as forças governistas e os grupos separatistas pró-Rússia já causaram a morte de 4.000 pessoas em 2014. Boa parte delas não eram militares. Ambos os lados têm contribuído para inchar esses dados. A população civil, nessas e outras zonas de conflito ao redor do mundo, encontra-se indefesa, tornando-se alvo fácil da ação covarde de forças combatentes de todos os lados. Nota-se que um dos maiores estímulos a essas ações criminosas reside na impunidade. Em algumas situações, há claros retrocessos no que diz respeito à punição dos responsáveis por crime contra os direitos humanos. Um desses retrocessos foi a apresentação em junho do ano passado, durante a 23ª Cúpula da União Africana, de uma proposta de emenda que poderá alterar para pior
o Estatuto do Tribunal Africano de Justiça de Direitos Humanos. Se aprovado a emenda, concederá imunidade ao chefe de Estado e a outros dignatários perante aquela corte. É um absurdo essa emenda. Chefe de Estado nenhum no planeta tem direito a ferir os direitos humanos. Isso significa, se essa emenda for aprovada, que o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos ficará impedido de julgar essas pessoas caso eles tenham cometido violações à lei internacional ou aos direitos humanos. Temos sim, e mandamos já uma moção no sentido de que essa emenda não venha a ser ratificada pelos países da União Africana. Senhor presidente José Medeiros, o sofrimento dos civis em zona de guerra não se restringe a ferimentos, à perda de entes queridos ou ao medo da morte. Ele se estende à perda do lar, do trabalho, da vida e da dignidade daqueles que sobrevivem. Ele se apresenta na forma da violência, da falta da liberdade, podando sonhos e cortando a esperança. Mas talvez, senhor presidente José Medeiros, o pior sofrimento seja essas pessoas saberem que a comunidade internacional pouco fará para ajudá-las. Volto a citar o caso da Síria. Um verdadeiro êxodo se abateu sobre o país. Uma massa de 4 milhões de refugiados espalhou-se principalmente pela Turquia e Líbano, Iraque, Jordânia e Egito. 3.400 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo, tentando escapar do conflito sírio. Há cerca de 380 mil refugiados da Síria que necessitam ser reassentados com urgência. São pessoas que ninguém a quem recorrer. Fiquei assustado quando vi que muitos imigrantes estão deixados a relevo no mar, porque os países para onde eles querem ir não aceitam que eles desembarquem. O máximo que fazem é jogar saco de comida e água. Enfim, senhor presidente, estamos muito preocupados com o avanço da tortura, da violência, do desrespeito aos direitos humanos no mundo. Mas, enfim, algumas delas são sobreviventes da tortura, crianças desacompanhadas ou problemas com grave problema de saúde. Um quadro melancólico que deve inspirar ação de acolhimento pela comunidade internacional. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Os países ricos oferecem pouquíssimas vagas para reassentar essas pessoas. Alguns não aceitam nenhum refugiado ou imigrante. À exceção da Alemanha, repito aqui, nós que sempre criticamos lá no passado a ação nazista da Alemanha, liderada por Hitler, hoje aqui a Anistia Internacional rende homenagem à Alemanha. À exceção da Alemanha, a Alemanha que ofereceu 30 mil vagas para os refugiados da Síria. As propostas de acolhimento de outros países, em sua maioria, alcançam algumas dezenas de vagas. Parabéns à Alemanha. A comunidade internacional é pródiga em fazer declarações contra a barbárie cometida em zona de conflito, porém, econômica em realizar ações que possam resolver esses problemas. Não se trata apenas de acolher os refugiados, mas de evitar os conflitos que desalojam milhões e milhões de seres humanos. Senhor presidente, senador José Medeiros, a Organização das Nações Unidas é a face mais destacada da comunidade internacional, criada em outubro de 1945, logo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. A ONU tem como uma de suas principais metas a manutenção da paz ao redor do mundo. A ONU mantém atualmente 120 mil soldados em 4 continentes para zelar pela paz. O Brasil, inclusive, lidera com muita competência a missão de paz da ONU no Haiti há mais de 10 anos.
Conversei com delegações que foram ao Haiti. Embora alguns militantes entendam que as forças brasileiras de lá devem se retirar, mas as missões de paz, inclusive aqui do Senado e da Câmara, que tiverem no Haiti, o povo do Haiti tem um carinho especial pelos soldados brasileiros que lá estão para ajudá-los, que lá estão solidários, que lá estão, até às vezes, perdendo vida para ajudar o povo do Haiti. Meus cumprimentos à missão de paz liderada pelos soldados brasileiros que estão no Haiti. As iniciativas das Nações Unidas são importantes, no entanto, poderiam ser mais amplas, mais abrangentes. O seu Conselho de Segurança, órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança mundial, poderia ter uma atuação mais efetiva, não fosse o poder de veto concedido a seus membros permanentes. China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia têm o poder de barrar qualquer decisão que esteja em via de ser adotada pelo Conselho de Segurança. Não estou aqui julgando nenhum desses países, mas estou apenas reafirmando que nenhum país teria que ter poder de veto em qualquer ação que seja aprovada naquele fórum na linha da defesa dos direitos humanos. Basta que um desses países exerça seu poder de veto para que uma decisão não seja admitida pelo Conselho. Assim, com base nos interesses geopolíticos desses países, muitas ações de manutenção de paz deixam de ser realizadas pelas Nações Unidas. Há, porém, um movimento crescente para que os membros permanentes do Conselho de Segurança não utilizem mais o poder de veto em situações de genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade. Como uma nação mais ampla, com uma ação mais ampla da ONU, repito, com uma ação mais ampla da ONU, será possível diminuir as atrocidades que têm sido cometidas entre conflitos nos 4 cantos do mundo, fazendo com que nos aproximemos mais uma vez, e com muita força, da verdadeira paz mundial. Senhor José Medeiros, eu não poderia falar do informe da Anistia Internacional sem mencionar questões a respeito do Brasil. Por um lado, nós sobressaímos positivamente, apoiando na ONU resoluções contrárias a qualquer tipo de discriminação baseada na identidade de gênero, cor e na orientação sexual. Também nos destacamos pela aprovação em nosso país do Marco Civil da Internet, legislação que garantiu a neutralidade da rede, bem como criou um mecanismo para a defesa da liberdade da expressão e da privacidade dos indivíduos. Destacamos também a atuação do Brasil no Haiti. A conclusão dos trabalhos da Comissão da Verdade foi igualmente um ponto favorável aos direitos humanos no Brasil e assim a Anistia Internacional reconhece. O relatório final da comissão propôs mudanças que tornam mais difícil a impunidade por crimes de violação dos direitos humanos. Apesar dessas ações em prol dos direitos humanos, colecionamos uma série de problemas que temos que enfrentar com destemor e rapidez, como eu digo sempre, com a sabedoria e a paciência dentro do possível dos mestres, mas com a coragem dos tigres. Problemas como o uso excessivo da violência por autoridades policiais, as condições desumanas de prisões ou a violência contra a juventude negra e contra as mulheres. O número de violência no nosso país são superlativos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2014, cerca de 54 mil pessoas foram assassinadas no Brasil só em 2013. 54 mil pessoas. Em média, temos um homicídio a cada 10 minutos. Isso quer dizer que, ao fim dessa minha fala, muitas pessoas foram assassinadas. É lamentável dizer, mas a violência policial acompanha a brutalidade que vemos no país. De 2009 a 2013, mais de 11 mil pessoas foram mortas por quem? Por policiais no Brasil. Isso equivale a todas as pessoas mortas pela polícia dos Estados Unidos nos últimos 30 anos. O que nós aqui perdemos ou assassinamos de 2009 a 2013, que dá 4 anos, equivale ao que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 30 anos.
Eu aqui sei das dificuldades e da luta também de policiais honestos e tantos sérios, humanistas e que também morreram. Mas uma nossa luta aqui é para diminuir a violência em todo sentido, contra os civis e contra os policiais, que nós rendemos as nossas homenagens aos policiais assassinados na luta contra o crime. Muitos fatores se conjugam para desenhar esse quadro assustador, mas a impunidade é, sem sombra de dúvida, a mais forte deles. Policiais que matam civis terão que responder pelo que fizeram. A maior parte das vezes, isso não acontece. Expediente comum é o registro pelos policiais de um auto de resistência, documento segundo, do qual a pessoa assassinada foi morta porque o outro estava em legítima defesa. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro indicou que em 2005, 98% dos autos de resistência registrados no Rio de Janeiro foram arquivados. Um caso que veio absurdo foi a morte de Cláudia Silva Ferreira, baleada em março de 2014, no Morro da Congonha, no Rio de Janeiro. Após ser atingida por um tiro da polícia, Cláudia foi colocada no porta-malas de uma viatura policial e removida no local onde se encontrava. Durante o transporte, seu corpo caiu do automóvel e foi arrastada por mais de 350 metros. Além de ser recolocada no veículo, 6 policiais estão sob investigação. Um deles já matou 63 pessoas e registrou 57 atos de resistência, todos permanecem em liberdade. Senhor presidente, não se trata aqui de criticar somente as forças policiais. É evidente que as corporações policiais não são formadas apenas por maus agentes. Existem muitos, eu digo a maioria dos policiais, são sérios, competentes e preparados. Eles não podem permitir que uma minoria desajustada cometa esses crimes. Por isso existe uma necessidade imperiosa de evolução, tanto nos procedimentos policiais, quanto na ação da justiça. E digo, repito de novo, nós não queremos um policial morto, ferido, torturado, mas também não queremos, na linha dos direitos humanos, que tantos inocentes, como o caso que eu citei, sejam também tratados da forma que fira os direitos humanos. Os maus policiais devem ser julgados, de modo a coibir o uso indiscriminado da violência contra os civis. Não podemos admitir que simplesmente esse quadro assustador continue acontecendo. Tampouco podemos aceitar que criminosos executem policiais, quando certo seria tanto o criminoso como o policial que cometeu o crime serem presos e levados a julgamento. Ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. O direito à vida e o devido processo legal devem ser obedecidos. É o mínimo que se espera de uma sociedade democrática. Senhor presidente, a Anistia Internacional, em seu relatório, fala também sobre as condições dos presídios brasileiros. Eles falam da superlotação, insalubridade, violência, e não tem a mínima condição de um preso ser recuperado na situação que estão hoje os presídios brasileiros. Rebeliões, crimes, assassinatos, onde morrem policiais e também presidiários. Lembramos aqui no presídio Pedrinhas, no Maranhão, 78 presos foram assassinados em 2013, 2014, alguns deles decapitados por outros prisioneiros, no início do ano passado. Pedrinhas é um exemplo de superlotação. Abrigava 2.200 presos, quando sua capacidade era de 1.700. O mesmo aconteceu com o Complexo Penal de Curado, em Recife, mas com uma escalada, uma violência assustadora. Naquela penitenciária estão amontoados 7.000 detentos e um espaço projetado para 2.000. Em janeiro desse ano, uma rebelião do Curado resultou 3 mortes e dezenas de feridos, entre eles presos e policiais. Enfim, temos que mudar, senhor presidente, essa situação. Em 2008 a 2011 foram registrados 55 mortes naquela instituição profissional. Um espetáculo dantesco que ensejou denúncias junto ao OEA, curado ao exemplo de tudo aquilo que não deve ter em uma penitenciária.
Em Porto Alegre, o presídio central também se encontra superlotado. 4.000 presos ocupam o local com capacidade para 1.800, lá no Meio Grande. Isso tem aumentado a detenção no presídio, uma vez que as mortes só avançam. Senhor presidente, o Brasil gastou no ano passado 4,9 bilhões de reais com o sistema prisional e as unidades socioeducativas. Apesar disso, ainda há um déficit de 220 mil vagas no nosso centro de detenção. Precisamos, portanto, mudar nosso conceito e fazer de que, de fato, as prisões sejam um espaço de recuperação e não de conflito permanente, onde morrem policiais, onde morrem presidiários, e muitos nesses presídios saem de lá como profissionais do crime. E, naturalmente, haverá um enfrentamento nas ruas, principalmente a população indefesa, e como também com os próprios policiais, que acabam também morrendo nesse conflito de tanta violência. Senhor presidente, termino dizendo que nós todos temos um compromisso por lutar pelos direitos humanos. A violação de direitos humanos no Brasil precisa, de fato, se tornar exceção e não se manter numa regra, como nós vimos a nível internacional. Nas condições de presidente da Comissão de Direitos Humanos, não pouparemos esforços para que possamos construir um país em que direitos humanos sejam respeitados e, garantido assim, uma vida melhor para todos. Sobre isso, eu quero fazer aqui um registro, não vou, porque já falei sobre o tema, o senhor, inclusive, estava aqui, é um pronunciamento sobre o dia 13 de maio e a terceirização, onde eu simplifiquei essa luta com a audiência pública que tivemos ontem, com a presença de cerca de 1.000 líderes sindicais de todo o Brasil. Embora o espaço não cabia isso, eles se revezaram de forma muito organizada lá no Petrônio Portela, e aqui eu agradeço à Polícia do Senado, à Segurança do Senado, ao presidente Renan Calheiros, que disse: aqui no Senado ninguém será proibido a entrar e participar dos debates. Claro que aqui nas galerias, na terça-feira, não vai ter 1.000 pessoas, que é impossível. Eu acho que o limite aqui é em torno de 200 pessoas, calculo eu, mais ou menos, estou citando, mas nós teremos aqui as galerias todas ocupadas, participando desse debate que os senadores farão com um especialista no tema da terceirização. Lá foi um ato contra a terceirização, foi um evento que me foi provocado pelo movimento sindical, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pela ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes do Trabalho, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Fórum Nacional em defesa dos trabalhadores e contra a terceirização, que reúne em torno aí de 150 entidades, e também, senhor presidente, claro, por 90% do movimento sindical, mesmo aqueles que pensam diferente. No meu Rio Grande do Sul, por exemplo, os metalúrgicos ligados à força sindical têm uma posição radical contrária contra a terceirização, que estão muito preocupados que a terceirização invada as fábricas daquele setor metalúrgico da região ali de Gravataí. Claro que os metalúrgicos de outros setores, todos estão com a mesma posição. Eu diria que há nesse setor uma unanimidade quanto a ser contra a terceirização nos moldes que veio da Câmara dos Deputados. Mas foi importante, senhor presidente, que percebi que as centrais sindicais e as entidades não são contra legalizar a situação de 12,5 milhões de terceirizados. O que eles não querem que seja, me informa aqui a Secretaria e já a Segurança da Câmara, que na galeria cabem 110 pessoas. Porque eu fiquei preocupado que lá na Câmara foi proibido de os líderes dos movimentos sindicais, das associações, enfim, de participar do debate. E aqui no Senado será diferente, como foi diferente ontem, pela posição eficaz, competente, não só da polícia, inclusive o corpo médico do Senado, os chamados médicos volantes, que nós temos aqui a equipe que trabalha assiduamente, como também os auxiliares, estavam lá e deram toda a segurança para que aquela audiência pública se envolvesse num alto nível, e saiu de lá 2 representantes que vão participar aqui do evento da próxima terça-feira. O presidente Renan Calheiros esteve lá, também colocou o seu ponto de vista. Eu quero aqui repetir, até numa consideração positiva ao presidente da Casa. Ele disse:
com todas as palavras, que ele é contra a atividade fim, mas que não é contra, não, que legaliza a situação dos 12,5 milhões de trabalhadores que estão terceirizados e que praticamente não têm os direitos que têm os outros trabalhadores, tanto que os dados são assustadores. Eles recebem 30% a menos do chamado titulares da empresa matriz, ou mãe, como muitos falam. Cada 5 mortes, 4 nessas empresas são de empresas terceirizadas, cada 10 acidentes, 8 são de empresas terceirizadas, e, de fato, a situação tem que ser modificada. Por fim, senhor presidente, a última decisão, e aí eu cumprimento Vossa Excelência, oxalá eu vou estar no seu estado, foi que a Comissão de Direitos Humanos e o Fórum de Defesa dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas, que reúne 90% do movimento sindical brasileiro, eu diria, ou dos líderes do movimento sindical brasileiro, porque a base pensa diferente, que a gente faça, no mínimo, uma audiência em cada estado, para que a gente discuta tanto o PL da terceirização como o direito dos trabalhadores e aposentados e pensionistas que está acontecendo hoje no país. Nós, então, nos comprometemos, eu me botei à disposição, para ir todos os estados e ao DF participar, de preferência na Assembleia Legislativa, com esse debate, terceirização e direito dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas. Esse será um tema amplo, serão convidados aqueles que pensam a favor e pensam diferente, para que a gente possa ouvi-los, já que na Comissão de Direitos Humanos eu tive, senador José Medeiros, a alegria que os pares concordaram que eu avocasse para mim lá a relatoria desse projeto, que faz parte da minha vida, digamos assim, esse traçado, desde que comecei como sindicalista lá em 1979. 79 eu entrei na vida sindical e sempre cuidando para que não houvesse a terceirização na atividade fim. E, enfim, aqui, como relator, buscarei subsídio em todos os estados para que, no momento que entendermos que deva ser votado, e o senador Renan Calheiros colocou também com todas as letras, nós não temos pressa. Esse projeto ficou 11 anos na Câmara. Que fique aqui, repito com as palavras deles, que fique um terço, que fique a metade do tempo, vai permitir que a gente construa um projeto embasado num grande debate a nível nacional. E com isso, oxalá, se a gente construir um entendimento de legalizar a situação desses 12 milhões e meio, aí o projeto poderá ser votado até em caráter de urgência, urgentíssimo. Porque a situação desses é diferente dos outros 40 milhões que têm carteira assinada, que não querem a terceirização. Eles não querem que botem para eles a terceirização, eles querem continuar seletista, eles querem continuar amando a sua empresa, o seu trabalho, as suas origens, as suas raízes, que ali passa de pai para filho. Eu me lembro aqui da minha empresa, presidente, aí eu vou terminar. Eu pertenço ao Grupo Tramontina. Sou até hoje funcionário da empresa Forja Sul, lá no meu Rio Grande. E hoje, eu no Senado da República, os trabalhadores da empresa têm orgulho e eu tenho orgulho de dizer que a minha carteira é assinada lá. Me perguntaram quando saí de lá se eu botaria alguma ação na Justiça, senhor presidente José Medeiros. Contemplei, não botaria ação nenhuma na Justiça, porque eu estava lá, presidi inclusive a CIPA durante o período que esteve lá, e depois fui para o sindicato. Então eu conhecia as leis, sabia o que estava fazendo e sabia o que estava recebendo. Então, não tanto que isso é orgulho, porque quem tem direito tem que botar mesmo, né? Mas eu sempre entendi e peguei um carinho pela empresa que eu trabalhava, tanto a Forja Sul como o Grupo Tramontina. O Grupo Tramontina, uma empresa genuinamente gaúcha, e que tem um trabalho, no meu entendimento, que visito a empresa do Grupo Tramontina, que pode ser exemplo para muitas outras. E lá, senhor presidente, os trabalhadores são seletistas. Eu tenho certeza que o Grupo Tramontina, onde eu tanto trabalhei, claro que não falo pelo grupo, eu, pelo menos, penso que esse exemplo tem que ser seguido. Como o do Hospital Saga aqui. Eu estive no Hospital Saga e eles disseram, não, pai, aqui não tem terceirizado, não. Nós achamos que a terceirização não pode ser dessa forma. Então, nós contratamos seletistas, o trabalhador, e pronto. Né? E assim também é no grupo do qual eu fui funcionário durante tanto tempo. Dois exemplos de forma positiva.
acho que não dá para terceirizar a atividade fim, é diferente legalizar a situação dos terceirizados, garantir a responsabilidade solidária, que eles tenham os mesmos direitos que os outros trabalhadores, os que hoje estão terceirizados, que seja respeitada a Constituição, que seja assegurado a eles tanto a CLT como a Constituição, como também o direito de se associar no sindicato matriz, como também participar dos custos de segurança interna. Eu acho até que eles têm que participar da CIPA. Por que não? Ter representante dos terceirizados, que estão hoje terceirizados, participando da CIPA, e, inclusive, quer dizer que o movimento sindical comunga dessa minha posição. O movimento sindical, nesse evento de mais de 1.000, me mandaram, recebi um documento, senhor presidente, senador José Modeiros, do Fórum Nacional contra esse PL da terceirização, e recebi um outro assinado por 99% das centrais, ou por 90% de líderes de centrais, que regulamenta a terceirização num outro projeto, e não nesse. Eles acham que esse deveria ser rejeitado, e o Senado, na sua competência, na sua sabedoria, deveria apresentar um projeto de terceirização e remeter para a apreciação da Câmara dos Deputados, que garante esses 4 eixos. Todo esquema de segurança no trabalho, higiene e segurança no trabalho tem que ser garantido a eles, o mesmo na empresa matriz, responsabilidade solidária, CLT, participar da CIPA e ter o sindicato da empresa matriz, que pelo menos com esses eixos básicos que poderão ser alterados, claro, nós estaríamos construindo aí um novo momento e valorizando aqueles que fazem a limpeza, aqueles que são vigilantes, aqueles que, por exemplo, em call center, que tem muito call center que é terceirizado, enfim, aquele setor que hoje a súmula vinculante do tribunal já garante. E reafirmo só essa frase, senhor presidente, que eu li aqui ontem, não vou ler hoje naturalmente, um documento assinado pelos ministros do TST, se não me engano, 20 e poucos ministros assinam, todos dizendo que esse projeto não poderá ser aprovado aqui no Senado, e eles fazem a explicação de item por item por que eles são contra esse projeto, mas não são contra que se legalize num outro projeto a situação dos terceirizados. Senhor presidente, você acompanhou, você é um vigilante aqui permanente dos direitos dos trabalhadores, eu vi sua oposição esse dia, e me quero dar um elogio a Vossa Excelência. Vossa Excelência, não, como está, não é isso, mas também não dá para demonizar a situação dos terceirizados, que os terceirizados precisam ter os seus direitos assegurados. O senhor foi corajoso e fez que muita gente refletisse, inclusive aí, senador. Que depois eu fui ver, inclusive, que outros setores pensam exatamente como Vossa Excelência pensa. Uma coisa é querer terceirizar a atividade fim, outra coisa é melhorar a vida dos que hoje estão terceirizados. Mas eu só vou dizer essa frase, que é um outro assunto, mas vou dizer numa frase, num minuto, Vossa Excelência pode marcar. Eu fiquei muito feliz com a decisão da Câmara de acabar com o fator previdenciário. Essa Casa já decidiu por 2 vezes. Sabe quando eu estive no hospital há pouco tempo, operado? Eu lá no leito do hospital, vendo o que estava acontecendo na Câmara, eu dizia, meu Deus, eu tinha prometido a mim mesmo que eu não morreria sem ajudar a acabar com esse fator previdenciário. E parece que Deus ajudou, a energia do universo conspirou, entrou nessa MP, e agora o Senado deve referendar, porque já se posicionou contra o fator por 2 vezes, inclusive um projeto de minha autoria aprovado há 8 anos atrás. Enfim, que tudo dê certo, a gente possa mudar esse conceito do fator, que é um projeto que só reduz o salário da mulher em 50%, no ato da aposentadoria, e do homem em torno de 40%, e nós aplicarmos para o regime geral a mesma fórmula que é aplicada aos servidores, que é aquela fórmula que Vossa Excelência conhece. Quando a gente fala 85 e 95, alguém diz, mas vai se aposentar agora com 85? Tem nada a ver, pessoal. Com o fator, a mulher para se aposentar com salário integral tem que ter 67 anos. Com a fórmula 85, ela vai ter 55, que é a idade mais 30 anos de contribuição. É um ganho aí de 12 anos no mínimo. E para o homem é 60 anos mais 35. Então, somos 2, deu 95. Vai se aposentar com que idade? O homem com 60 ou até com 59. Porque se ele contribuir mais, se ele chegar a 36, vai se aposentar com 59. É a soma dos dois que dá 95. É um projeto que já havia sido acordado, inclusive na época, com o presidente Lula e com as centrais. Mas teve, infelizmente, uma central que foi contra. Aí o Lula diz, olha, se não há acordo entre vocês, tudo bem, você contra. Mas avançou, hoje é unanimidade, junto ao movimento sindical brasileiro, que essa emenda da Câmara, apresentada pelo Arnaldo Faria de Sá, e que nós apresentamos aqui a mesma emenda, e eu falei muito com o Arnaldo Faria de Sá. Nós tínhamos um cálculo de diferença de mais de 50 votos.
Não foi 50, ficou próximo a 30. Mas, assim mesmo, ganhamos, claro, né? O nosso cálculo que teríamos 50 votos a mais. Aqui no Senado, eu entendo que deverá ser por unanimidade. Não terá votação nominal, não há interesse em ninguém ficar dizendo que um ou outro votou contra, vai ser por unanimidade, como foi a outras duas, senhor presidente. Quero aqui dar um elogio, inclusive à oposição. A oposição aqui no Senado sempre votou contra o fator. E a base do governo também votou. As duas vezes que nós votamos aqui, unânime, não teve um senador que votou favorável ao fator previdenciário. Como disse o senador Renan Calheiros, essa questão deve se repetir. O Senado já decidiu por duas vezes. E eu tive a felicidade de ser um dos autores desse projeto que acaba com o fator. A emenda que o Arnaldo aprovou, que meus cumprimentos ao Arnaldo, né? Aqui não é uma disputa política partidária, porque o Arnaldo é um homem de oposição. O Arnaldo não é homem de situação, não. Meus cumprimentos ao Arnaldo Faria de Sá, pela sua emenda, que chega aqui, idêntica à nossa, e alguém diria, mas como é que faz a tua emenda? A minha emenda vai ficar de lado. Quem aprovou primeiro foi a outra casa, a nossa casa agora tem que referendar, e eu me sentirei contemplado, como se a nossa emenda do Senado tivesse sido aprovada, porque é a mesma emenda. E claro que eu faço um apelo ao presidente Lula, presidente Dilma, já fiz ontem, para que ela não vete, não veta, porque, presidenta, minha querida presidenta, permita que assim eu me dirija à senhora, isso foi compromisso de campanha. Vou pegar só o segundo turno, do candidato da oposição, Aécio Neves, que é senador, compromisso de campanha de combater o fator previdenciário, e também de Vossa Excelência, numa reunião, inclusive, ambos, numa plenária do movimento sindical, que foi para a TV por todo o Brasil. E Vossa Excelência sabe, né, presidente? Vossa Excelência, que embora nasceu em Minas, você teve a sua vida pública no meu Rio Grande. E lá no Rio Grande, a palavra dada, empenhada, não tem como mudar. Sinceramente, presidente, eu não gostaria de trabalhar muito para derrubar esse veto. É com o coração machucado que eu farei, mas farei. Farei de tudo, mas farei de tudo mesmo. Nem que eu tenha que acampar dentro do Congresso, se caso o veto acontecer. Por isso, presidente, de coração e de alma, de alguém que sempre lhe quis muito bem, de alguém que conhece Vossa Excelência há 30 anos, por favor, não vete o projeto que unifica o Brasil. Há duas questões para mim hoje, que se fizer qualquer pesquisa junto à população brasileira, são unanimidade. A terceirização, como está aprovado na Câmara, aqui não pode passar. E também o projeto do fator previdenciário, é a hora dele cair. Ele fez todas as maldades possíveis que a gente podia imaginar, foi feito, porque na época entendiam alguns setores, embora nós não, que assim deveria ser. Mas agora eu creio, e creio mesmo, que vai prevalecer no Congresso a voz rouca das ruas, como dizia Ulisses Guimarães. Não ao fator previdenciário, não à terceirização, como a Câmara aprovou. Era isso, obrigado, presidente. É com satisfação que eu gostaria de assumir a tribuna, a presidência, para que Vossa Excelência venha à tribuna. Senador Paim, Vossa Excelência, como sempre, trazendo debates de alto nível para essa tribuna, que engrandece essa casa e, com certeza, deixa os brasileiros, e principalmente os rio-grandenses, os gaúchos, muito contentes de saber que tem um parlamentar aqui representando a altura de Vossa Excelência. Esse tema de terceirização, que Vossa Excelência tem se preocupado em debater, em discutir, que é da maior importância para a vida do trabalhador brasileiro, ele tem gerado debates acalorados em todos os lugares. Eu estive em São Paulo recentemente e fui comprar umas camisas e o rapaz que estava me vendendo, o vendedor da loja, ele não sabia que eu era parlamentar e estava preocupado e discutindo a fundo o tema da terceirização. E eu noto que existe essa preocupação. E é uma pena que nós temos que fazer esse debate nacional, porque, na verdade, ele não era nem para estar acontecendo. E eu repiso aqui um tema que eu tenho dito, senador Paim. Nós precisamos ter uma fiscalização mais eficaz aqui no Brasil. Muito bem. Nós estamos tendo um problema na parte do seguro-defeso agora, que está se fazendo até uma medida provisória.
uma parte do seguro-desemprego do trabalhador que não era para estar Não precisava tendo. nem as MP, você tem razão. Isso. Era só aumentar a fiscalização. Exatamente. Ninguém quer malandragem, sacanagem e corrupção. Então, eu concordo plenamente com Vossa Excelência que não faz sentido, porque nós dois trabalhamos, por exemplo, numa mesma empresa, façamos a mesma atividade, eu sou de uma empresa terceirizada e Vossa Excelência é o seletista da empresa. E que exista disparidade, igualdade em termos de igualdade de tratamento, ou de salário, ou de condições de segurança. Não faz sentido, não cabe na lógica que isso aconteça. E eu penso que isso se resolveria com uma boa fiscalização. Mas pronto, não houve e o debate chegou aqui. E eu já me coloco à disposição de Vossa Excelência, quero participar desses debates, porque nós precisamos sair, fazer desse limão uma limonada. Muito bem. Sair, deixar a situação melhor do que está. Meus parabéns pelo tema, por ter levantado o tema relevante dos direitos humanos e principalmente dessas pessoas que estão presas no Irã, porque aqui a gente fala bastante sobre a relação em questão de direitos humanos com a Venezuela. Mas existem inúmeros países no mundo que nós temos que nos pronunciar também. O Brasil é um grande ator no cenário internacional e nós temos que nos posicionar. Eu, por exemplo, estou estarrecido com o que está acontecendo na Coreia do Norte. Eu estou lendo e eu fico pensando, não dá para acreditar que essas barbáries que a gente lia nos livros, que acontecia na época do Gengis Khan, de Nero, estejam acontecendo agora em plena época da Revolução Tecnológica. Um retrocesso nos direitos humanos a nível internacional, infelizmente. Retrocesso terrível. Meus parabéns por ter... Eu não esperava outra posição de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência é um jovem senador, que eu tenho dito, senador, Vossa Excelência e alguns outros que chegaram aqui nessa legislatura, que me diziam para mim muito o seguinte: pai, a gente prepara porque o Senado agora vai chegar uma turma lá que é contra direitos humanos, que é contra trabalhador, que é contra aposentado. Graças a Deus que quem disse isso se enganou. E Vossa Excelência é um exemplo disso, de um homem comprometido com direitos humanos e na melhoria da qualidade de vida de todo o nosso povo, com equilíbrio, com tranquilidade. E eu repito o que eu disse antes, no momento lá duro de uma audiência pública, o plenário só dizia, não, derruba esse projeto, pai, vamos lá, e palmas, Vossa Excelência com aquela tranquilidade sempre de pessoal. Não dá para jogar só dizer que terceirização é demônio. Tem um setor que vai ter terceirizado que nós temos que melhorar a vida deles. E foi nessa linha que nós encaminhamos depois o resto da audiência, e todos entenderam, tanto que eu recebi um substitutivo elaborado pelo movimento sindical, que vai na linha que Vossa Excelência ponderou lá. Parabéns a Vossa Excelência.